O próprio time da BPA tem um pouco de gestão porque tem muita coisa, tem muita regra, né, Tamara? Mas para os Cs presenciais, vocês têm um pouco mais de liberdade. Eu acho que tem até um vídeo, eu vou marcar isso aqui, porque lá no kit de apoio, a Mônica, que é uma das pessoas do time que produz muito dos vídeos tutoriais que vocês viram aqui, ela tem um vídeo que mostra como esses agrupamentos são feitos. Se forem os Cs presenciais, vocês mesmos têm autonomia de fazer esses agrupamentos. E aí facilita a vida. Tipo. Mas, de novo, Mas como fazer? dentro do Eu já eLife, relatei isso para o... dentro do eLife, na página de UCs ministradas, tem um botão lá chamado agrupamento. Você clica, aí você fala, ó, esses 3 diários aqui, eu estou como professor Tem um ministrando. botão chamado... Agrupamento. Tá? Mas assim, qual que é a minha sugestão? Assim como no caso da professora Caroline, eu gostaria de entender, estou um minutinho de distância, eu vou conectar qual que é um desdobramento claro aqui, sendo super objetivo. Tanto no caso da professora Caroline quanto no seu caso, a gente marcar uma conversa rápida de 5 minutos para entender e saber se existe algum fator limitante. Fala assim, ó, tem uma característica aqui de nota, alguma coisa que não dá. Se não existir, a gente mostra para vocês como fazer o agrupamento. E no caso do professor Garolini, a gente esclarecer a dúvida se a gente consegue endereçar essa quebra, né, das turmas práticas e teóricas. João, o pessoal do suporte devia estar preparado para responder essas questões, né? Porque eu, a professora Aliana e os outros professores já comunicamos esse problema várias vezes. E Uhum. isso tem feito a gente perder um tempo muito grande, principalmente em turmas grandes. Então, imagine eu ter que entrar 14 vezes para mudar de turma, na hora da análise do desempenho também, não tem uma sequência só para fazer uma análise e correção, entendeu? Uhum. Isso nos toma um tempo muito grande. E todas Uma, essas vocês são presenciais, professor? essas que eu estou comentando, sim. Tá bom. Vamos, por isso que o time do eLife conhece isso, tá? E vamos entender, meu único receio seria ter algum outro fator limitante, seja por conta de plano de avaliação, então assim, mas a priori, se os planos de avaliações entre as turmas são os mesmos, são os seus presenciais, e vocês são docentes de todas elas, o agrupamento é uma ferramenta disponível. Vamos entender por que que isso não chegou até agora. Porque assim, Tá? se não for um agrupamento, e realmente isso se tiver uma oportunidade de ganhos de produtividade tão grandes assim, é algo que a gente vai analisar. Né? Aí faz parte daquele bloco lá de experiência e ganho de produtividade que eu mencionei. Mas vamos assim, o que eu me Ok. comprometo aqui é. Uma outra questão é a seguinte: esse processo da IA vai nos ajudar a analisar plágio na análise de trabalhos. Eu lembro que muito antigamente a gente tinha uma ferramenta na plataforma que a gente colocava o trabalho e ela mostrava a questão de plágio, né? Isso também para prova online. Tem essa funcionalidade, né? Isso a gente tem plágios para 1 e para 3, essa detecção. Tá? Ela tá. Para os trabalhos, ainda não, João, mas a gente tem a ideia, a gente vem progressivamente evoluindo com a IA, com cautela também, para outros casos de uso, até mesmo para a parte de materiais, né, e publicações. Mas hoje, né, 27 de janeiro de 26, ele ajuda na detecção de plágio entre os alunos em coisas que são domínio público, né, para 1 e a 3. Legal. E a última pergunta, eu já testei aqui os slides, né, a formação dos slides, e não localizei onde eu coloco o prompt para pedir as referências, as citações bibliográficas. É possível? No gerador de slides, E, o que depois que você, professor, lembra que você primeiro escolhe se você quer uma apresentação corporativa ou acadêmica. Se for acadêmica, você sim. pode ter tema livre. No final, quando ele começar a mostrar os slides do lado direito, tem um promptzinho. Ali você pode ir escrevendo. O que ele vai fazer? Você vai escrevendo, ele vai mudando a apresentação de acordo com o seu prompt. O prompt, na verdade, depois que ele fez a sugestão inicial de slides, você vai conversando com ela, e essa conversa é feita através dos prompts, para que ela vá fazendo as alterações nos slides.
Tá bom. Obrigado, viu? Imagina. Mas aqui, turma, assim, eu fico com essa lição de casa, Caroline, tanto de a gente entender melhor esse cenário, por mais que a gente não consiga resolver de imediato, a gente colocar isso no roadmap como uma dor, né, que implica aqui em melhorias de usabilidade e produtividade, tanto no seu caso, Caroline, quanto no caso do professor Edival, tá? E aí vamos entender essa questão do agrupamento, Edival. Acho que assim, ficou como lição de casa depois dessa agenda. Professor Rodrigo, Olá, como é que vai, João? Tranquilo? aí, ah, Aproveitando o gancho da professora Carolina e do professor Edival, sobre eles estavam falando de presencial, né? Eu estive com turmas a nível nacional em semestres no anterior, né, e nos anteriores aí. Com essa questão de junção de turmas, né, o agrupamento delas, eu percebi não sei se é uma deficiência, mas na questão de agrupamento, muitas vezes o aluno realizava uma avaliação e aí a gente pegava a lista geral, verificava, né, ela saía toda compilada ali, e depois a gente ia buscar. Eu fiz um comparativo, né, dos alunos que estavam na lista geral lá de membros com aqueles que estavam com as suas avaliações. Eu falei, poxa, está dando uma diferença aqui, existe uma diferença. E aí alguns alunos ficavam perdidos, então a gente tinha que ir desdobrando lá o modo, em vez de escolher todos, né, escolhia por unidade, aí eu conseguia desdobrar para encontrar alunos ali. Então haviam alunos que muitas vezes tinham feito avaliação A1, né, e não apareciam nessa lista geral de todos. A gente tinha que buscar dentro de cada unidade, explodir a unidade para ir então descobrir esse aluno lá. Pode ser isso também? Por uma questão de agrupamento nacional? eu preciso entender, teoricamente não, tá? É É, diferente do caso aqui da Caroline. No caso do Edival é o contrário, né? É o não é, agrupamento é. que gerou o comportamento dessa segmentação, né? Tantos links. Nesse caso, já precisaria analisar um pouco melhor, porque assim, ele está agrupado, ele deveria exibir, me parece ser alguma coisa específica dessas Sim, turmas transversais, né? Porque você está lá na Anima Educação, provavelmente, né? Na Anima Digital, corrigindo, né? Provas de unidades diversas. sim. Tem alguma pecinha do quebra-cabeça faltando É, para você encontrar esse estudante quando você está na Anima Digital. Acho que a gente tem que analisar. como eu já tinha visto um semestre no 1 de 25 esse tipo de situação, quando aconteceu de um aluno dar esse alerta, eu fiz o comparativo da lista geral, né, que eu sempre gero, acompanho, com aqueles que eu estava corrigindo. Eu falei, opa, tem alguma brecha aqui. Então, eu tive ali meia dúzia de alunos numa turma de 120, que era justamente, né, uma OC transversal, acontecendo isso, ele estava lá perdidão, e aí eu tinha que ir selecionando, desdobrando, né, todas aquelas caixinhas para chegar na unidade dele e descobri-lo ali. Então, como eu já tinha passado, né, em 25.1, no 25.2, eu falei, pô, peraí, deve ser isso aqui. E fui buscar. Eu acho que a gente, assim como nos outros casos, a gente tem que dar uma olhada nesse caso para entender. Mas é uma outra situação, tá? Porque aqui é a antítese do que o professor Edivaldo trouxe para a gente. É a falta do grupamento, no caso dele, é a falta do grupamento. Aqui, Sim, me parece ser alguma outra questão, tá? tranquilo. Eu só quis Aparentemente, aproveitar aqui alguma. para, porque pode ser que de repente seja também, né, uma dúvida de outros e aproveitar o momento. Boa, boa. Mas eu marquei esses casos para a gente analisar. Até estou marcando o nome aqui para gente ir atrás desses casos, porque uma vez que a gente consiga endereçar, pode ser dor de outros docentes também, né? De outras pessoas. Tranquilidade. Tá? Professora Professora Liana. Liana? Liberado, professora. Oi, já me desabilitava. Obrigada. Vamos lá. Acontece conosco o exemplo do Rodrigo, o exemplo da outra professora, que eu não me lembro o nome, o exemplo do Edival, tá? Então, vamos lá. Quando o Rodrigo fala que ele emite a lista toda e depois não bate, então, mesmo nos casos que a gente as turmas não estão agrupadas, às vezes a gente coloca lá aquela opção todos os alunos e aparecem, agrupam duas, três turmas, mas não todos que estão lá. E mesmo essas turmas que agrupam, eles não agrupam as turmas, eles agrupam
alunos, porque às vezes tem aluno de outra, um aluno que é de uma turma entra naquela lista de todos os alunos e o aluno da mesma turma não entra. Então, é um problema de sistema, tá? Que ocorre ali. Daí, isso eu estou falando no desempenho. Aham. Na frequência, tem vindo muito separado, que dá aquele problema que o professor Edival acabou de relatar, que a gente tem que falar e liquidar em todos. E como a gente tem no início do semestre as reuniões que começam a semana que vem e dos agrupamentos e tudo mais, né? A gente reportou muito que o cluster estava errado, que não batia, que assim, o cluster estava errado, não. Alunos meus que estavam na minha aula presencial não estavam aparecendo para mim. Uhum. Ou vice-versa. Então, o que aconteceu? Eu tenho alunos que eu dei nota no semestre e o professor Edival deu para outros em outro semestre, porque nós desistimos, nós passamos um semestre inteiro perguntando o que estava acontecendo e realmente não estavam. E aquele negócio de ficar pendurado, um tempo que a gente não tem. Então, eu falei, Edival, aparece para mim, faça o seguinte, eu fico com as notas, eu corrijo as provas, eu isso, aquilo, e você fica com você me passa depois as notas Sim. que você deu de A3 para eu poder lançar. Só que aconteceu isso no semestre seguinte inverteu, apareciam todos para eles e parcialmente para mim não. Então, só que daí a gente já desistiu de reclamar, porque já reclamamos uma vez. Ótimo, se resolveu, se não resolveu, tocamos daquele jeito, tá? Uhum. Então, são problemas que ocorrem na frequência, tá? Por isso que eu falo que não tem como, no videozinho que você passou da frequência, quando o aluno marca, ele aparece, estava aparecendo no seu vídeo em ordem não alfabética. Se aparecer em ordem não alfabética, para nós vai ser um horror fazer essa confirmação. Se for em ordem alfabética, fica mais tranquilo. Tá bom. Mas nós temos que ter certeza que vai estar a lista completa dos alunos, e não só a gente ter que entrar turma por turma, como ocorreu até o semestre passado, tá? Eu vou falar uma coisa que pode até te deixar chateado, mas o semestre passado eu acho que nós andamos para trás no YouLife em termos de presença e em termos de desempenho, tá? De alunos. Lançamento de desempenho, a gente andou para trás. Acho que deu para entender os três. Eu sei. E Super. também ocorre aquilo que a nossa colega falou da aula prática e aula prática e teórica, tá? Boa, boa. Não, obrigado pelo feedback. A ideia é muito a gente coletar. Acho que tem três temas aqui, dois, três, né? Que se a gente tivesse que resumir, seria frequência e desempenho. Os agrupamentos, professor Leandro, sempre acontecem diários, tá? Você não consegue agrupar alunos. Então, assim, da perspectiva sistêmica, né? A minha leitura inicial, óbvio que a gente precisa fazer um exame, né? Quase como você tem um relato, né? Aí, para fazer uma anamnese mais detalhada, a gente teria que fazer alguns exames. Mas eu acho que a gente tem três questões. A questão do desempenho e frequência, que são impactados pelos agrupamentos ou não, tá? Porque tem o caso que o professor Edival trouxe. O caso de os alunos, né, que o professor Rodrigo trouxe, é a existência do agrupamento, mas tem alguma outra questão. A frequência, que é essa fragmentação que vocês mencionaram, tanto a fragmentação quanto o caso que a Caroline trouxe do turmas práticas e teóricas. E o último ponto, professor, que é a questão do aluno não aparecer, né? Aí realmente é alguma questão do registro acadêmico, né? Mas, de novo, para a gente ter um diagnóstico preciso, para não passar um remédio errado, né? A gente não, por exemplo, não dá um antibiótico quando é um vírus, né? Não é uma bactéria, a gente precisa entender
Então, assim, o que eu vou buscar é um caso, pelo menos uma instância do professor Edival e o seu, para a gente entender o que pode ser feito, entendeu? Porque a gente tem que fazer, tá? E será feito. Só não consigo fincar agora uma data, mas a gente vai fazer o diagnóstico e ver o que tem que ser feito para melhorar a vida de vocês, tá? Porque dentre as outras coisas, assim, frequência e desempenho são coisas que vocês usam ali quase que diariamente, né? Então, assim, a jornada de vocês tem que funcionar de maneira mais fluida, menos sofrida, senão, difícil, né? Senão o semestre, acontece que você comentou, professora, de o semestre inteiro ficar perdido. Mas a gente, assim, o meu compromisso é a gente ter um diagnóstico preciso, tanto com essas questões de desempenho quanto questões de frequência. Eu vou fazer mais um comentário de um colega que colocou aqui na lista que eu me esqueci, que já que você vai ter que olhar isso, e também é interessante, a nossa lista em ordem alfabética, quando tem acento, sai da ordem alfabética. Quando tem cedilha, sai da ordem alfabética. O aluno acaba saindo bem para frente. Então, já que você vai fazer uma peneira aí, de repente, esse é um item a gente até já sabe, já procura, mas já que você vai fazer, de repente, pode nos ajudar nesse quesito também. E Boa. obrigada pelo Renato que colocou essa demanda aqui na lista. Não, muito bom, turma, muito bom. Eu achei que eu fosse liberar vocês um pouquinho antes do meio-dia, mas foi rico, assim, acho que mais do que a gente apresentar as novidades, foi muito bom colher esse feedback de vocês, porque assim, isso aqui são pontos que a gente precisa melhorar, gente. Então, agradecer o feedback. Vamos, conforme eu for precisando, eu marquei o nome de vocês, a gente precisar de detalhes, quando a gente for fazer esses exames, eu chamo vocês, tá? Mas obrigado demais. E obrigado, né, gente? Nós acabamos ficando 3 horas juntos. Obrigado aí pela presença, atenção. Usem e abusem do kit de apoio. Não deixem de passar feedback. Essas conversas, esse feedback final ele foi muito importante para que a gente possa melhorar. E que 26/1 seja o melhor semestre. Seja melhor que 25/1, 25/2. Então, vamos atrás disso. Com certeza, João. Certo? Valeu, Te turma. agradeço, Obrigadão, viu? agradeço a sua participação, tudo que você trouxe aqui. Agradecemos aos professores que participaram, interagiram. É sempre bom quando vocês estão presentes, faz com que tudo faça sentido para a gente, né? O que a gente está trazendo. Então, hoje é só o começo, temos oficina durante todo o dia, né? Durante vários dias, então fiquem atentos aí, porque tem muita novidade vindo, tem muita coisa legal acontecendo aí. Obrigada, um bom dia para vocês e até a próxima. Obrigada, João. Obrigada, Rodrigo. Obrigadão, gente. Obrigado pelo apoio, Daniele, Rodrigo. Vamos falando.